o dia que a esquerda armada sequestrou o embaixador dos Estados Unidos. Em 4 de setembro de 1969, o Brasil vivia sob o pesado punho de ferro da ditadura militar. Um clima de repressão, censura e perseguição política estava presente no país. Mas, naquele dia, um evento ousado e sem precedentes abalaria as estruturas do regime e refletiria internacionalmente: o sequestro de Charles Burke Elbrick, o então embaixador dos Estados Unidos no Brasil. Uma ação atrevida que não só desafiou a ditadura, mas também colocou em xeque as relações diplomáticas e a imagem do Brasil no cenário mundial. A ditadura militar, instaurada em 1964, intensificava sua repressão. A censura era cada vez maior, os direitos civis eram eliminados e a tortura se tornava uma prática comum nos porões do regime. Em resposta a essa opressão, surgiram diversos grupos de resistência armada, formados por jovens idealistas que acreditavam na luta armada como única forma de combater a ditadura e restaurar a democracia. Nesse cenário de efervescência política e social, duas organizações se destacaram: a Ação Libertadora Nacional, ALN, liderada por Carlos Marighella, e o Movimento Revolucionário 8 de Outubro, MR8. Ambas tinham como objetivo principal desestabilizar o regime e, acima de tudo, libertar seus companheiros presos e torturados. O sequestro de um embaixador estrangeiro, especialmente o dos Estados Unidos, principal aliado do regime, seria uma forma de expor a ditadura para o mundo. O dia 4 de setembro de 1969 amanheceu como outro qualquer no Rio de Janeiro, mas para um grupo de jovens revolucionários era o dia D. O plano era cuidadoso e arriscado. Charles Burke Elbrick, que havia assumido o posto de embaixador há apenas 3 meses, era o alvo. A ação foi cuidadosamente planejada pela ALN e pelo MR8, com a participação de figuras que se tornariam conhecidas na história brasileira, como Fernando Gabeira, Franklin Martins e Virgílio Gomes da Silva, entre outros. O embaixador foi interceptado em seu carro, um Cadillac, na rua Marquês de Abrantes, em Botafogo, zona sul do Rio. A abordagem foi rápida e precisa. Elbrick foi levado para um cativeiro improvisado em uma casa alugada no bairro de Santa Teresa. O objetivo era claro: usar o embaixador como moeda de troca para a libertação de 15 presos políticos, cujos nomes foram listados em um manifesto entregue às autoridades. O sequestro de um embaixador americano gerou uma crise sem precedentes para a ditadura militar. A pressão internacional era imensa e o governo se viu em uma encruzilhada: ceder às exigências dos sequestradores ou arriscar a vida do diplomata e aprofundar o isolamento do país. Após 78 horas de tensão e intensas negociações, o governo cedeu. A lista dos 15 presos políticos foi divulgada e eles foram libertados e enviados para o exílio no México. Entre os libertados estavam nomes importantes da resistência, como José Dirceu e Vladimir Palmeira. A libertação dos presos políticos foi uma vitória significativa para os grupos de resistência, demonstrando que a luta armada, mesmo com seus riscos, poderia alcançar resultados concretos. Com a garantia da libertação dos companheiros, Charles Burke Elbrick foi libertado, encerrando um dos episódios mais dramáticos da história recente do Brasil. O sequestro de Charles Burke Elbrick foi um marco na história do Brasil. Ele expôs a fragilidade do regime militar diante da resistência armada e demonstrou a capacidade de articulação dos grupos de esquerda. Para os sequestradores, foi uma vitória tática e simbólica, que trouxe visibilidade à causa da luta contra a ditadura e garantiu a liberdade de importantes líderes políticos. Para a ditadura, foi um constrangimento internacional e uma demonstração de que, apesar de todo o aparato repressivo, a resistência ainda era forte. Mais de 50 anos depois, o episódio continua a ser debatido e analisado, revelando as complexidades de um período sombrio da história brasileira. Ele nos lembra da importância da liberdade, da democracia e da resistência contra regimes autoritários, que se fizeram presentes não apenas no Brasil, mas em diversos países na época. E nos deixa uma reflexão: é correto utilizar a violência para justificar a violência sofrida?